Salve, salve, meus caros concurseiros de todo o Brasil que está estudando Direito Penal Militar. Olha só, quem diria, eu gosto de falar isso nas minhas aulas, que cada ano que passa a gente muda, a gente melhora quanto pessoa, acontece cada coisa na nossa vida, às vezes está um ano de boa, curtindo a vida, no outro ano você já está casando com uma menina. E aí, se você fizer um paralelo, quem diria? 2 anos atrás, até mais um pouco, que você estaria aí sentado vendo aula de Direito Penal Militar. Duvido que você na sua adolescência pensou que necessitaria desse conhecimento para chegar ao seu objetivo. Isso é interessante, isso é a vida. Então, ou seja, a gente tem um controle do presente agora. Vou assistir essa aula, não vou? Eu, enquanto professor, vou gravar essa aula, não vou? Como que eu vou gravar? Isso eu tenho controle, filho. Mas o amanhã, ele é incerto. A gente não sabe se a gente vai estar vivo. A gente não sabe se reviravoltas vão ter na nossa prova. O mundo de concurso público é tão incrível, cara, que você estuda, faz um puta planejamento, gasta dinheiro pra caralho, tempo, ou seja, algo que não tem preço. A semana da prova, morre um parente próximo seu. Morre um amigão seu, amigona. Olha que bosta. Seu planejamento foi pago abaixo. Então, ou seja, o tal do concurso público ele é muito mais amplo, ele não existe, ele não tem essa regra toda, não, porque eu falo sempre, pegue com Deus ou um ser superior que você acredita, para que ele te blinde, né? Deixa eu morrer depois. Segura esse cara vivo um pouquinho mais. É que essa doença não me pegue. Imagina você está treinando para o teste físico. Aí na semana que você vai fazer o teste físico, acontece um acidente, você cai de moto, você quebra uma unha, você cai da escada. Olha só que incerteza. É muita coisa, muita história que a gente já viu, que não é fácil, meu amigo. Então, ou seja, algo muito mais profundo do que a gente imagina. Meus nobres, vamos de Direito Penal Militar hoje. Né, o concurso é CBM Bahia, né, CBM BA, Direito Penal Militar, só que esse tema aqui serve para todos os concursos que tem penal militar. Então vocês estão estudando PM de Minas, PM de Goiás, PM não sei de onde, PM do Brasil, fique com a gente que serve essa aula. Por quê? O edital da PM Bahia, ele cobra a parte especial e 3 grupos. Crimes contra a autoridade de disciplina militar, crime contra o serviço de dever militar e crime contra a administração militar. Esses 3. Então, antes de tudo, você precisa ter isso aqui em mente. Ó. Você que vai estudar, você precisa ter basicamente isso aqui em mente. Você está estudando para essas provas, ou PM Bahia, você precisa ter em mente esse grupo aqui, ó, crimes contra crimes contra volta, firma. Então você precisa ter isso aqui, ó. Faça na sua mente. E saber alguns crimes que são os mais comuns desse grande grupo. Que na parte especial é cobrado para todos os concursos de forma geral, eles são os mais cobrados, beleza? Por exemplo, crime contra a autoridade de disciplina militar mais comum, professor. Motim, revolta, conspiração. Opa. Superior. Superior. Crimes contra o serviço de dever militar.
deserção, abandono de posto. Opa, dormir em serviço. Tem também o descumprimento de missão. Crimes contra a administração militar. Peculato, desacato a superior, desobediência, passiva, concussão. Tem uma parte aí que eu jogo ele aqui dentro, mas ele faz parte do crime contra a administração da justiça, que chama-se prevaricação. Bacana. Então eu tenho que ter isso fácil na minha mente, entender por quê. Eu consigo organizar mentalmente cada coisa. Outra coisa que precisa ter em mente. Quais desses crimes admite modalidade culposa? Preciso ter isso em mente. Né? Tem que conseguir facilmente saber qual desses crimes são propriamente militar e impropriamente militar. Por exemplo, motim revolta, propriamente militar. Malpeculato, impropriamente militar. Embriaguez de serviço e dormir em serviço, propriamente militar. Prevaricação, impropriamente militar. Isso tem que estar fácil na mente também. Então preciso ter isso em mente, fácil. Minha garrafinha aqui, olha, tem meu nome, ó, que top. Ninguém pode roubar ou furtar, né? Deixa ela aqui para não aparecer, senão vai tirar a atenção de vocês. Então olha só, quando eu pego o edital da CBM BA, tá aí, eu tirei print para vocês lerem. Tem que ler edital, gente. Para de preguiça. Então é cobrado aqui, ó, crimes contra a unidade de disciplina militar. Ela vem igual o PMBA. Aí vem esses aí. Depois, quer ver outro tópico? Serviço dever militar. Outro tópico. Crimes contra a administração militar. Aí tem esse aqui, ó. Esse outro tópico aqui só cobra esse crime. Aí pra não confundir a mente, eu nem esquento muito a cabeça não. Mas é dever funcional, né? Bacana. E já vem especificando o crime. Cara, o edital da Bahia, edital da PMPB também, ele é desse jeito. Especifica aquilo que você quer. Ah, eu quero esse crime. Top. Ah, eu quero esse crime. Top. Esse crime. Top. Top de linha. O aquele edital cobra tudo, né? Torna-se maçante. Torna-se cansativo, exaustivo para quem dá aula, para quem tá estudando. Você pega o PM Goiás, porra, um edital gigantesco. Então vamos para o que interessa. Nós vamos agora para questões. Vamos fazer 3 questões de cada tópico desse. Então, ou seja, eu vou ter 3 questões desse, 3 questões desse e 3 questões desse tópico. Bacana? Então vamos que vamos. Questão 1 na tela. Sobre os crimes contra a autoridade disciplina militar, assinada a alternativa N. Correta. Bora, meu povo.
Meus caros concurseiros, olha só. Primeira coisa, ela quer a questão incorreta. Isso é informação que tem que estar latente. Que na hora da prova você acaba esquecendo isso. Opa. Então vamos lá, ó. O crime de motim não... Toda vez que eu ver a palavra não também eu tenho que ficar atento. Pode ser cometido por civil. A questão está certa, somente militar. A diferença entre motim e revolta é que na revolta os agentes estão armados? Certinho, né? A única diferença é essa entre motim e revolta. O crime militar de usar indevidamente uniforme de time insigne crime militar usar indevidamente uniforme de time insigne que o militar não tem direito. Não, eu acredito que está certo. D. Recusar obedecer a ordem superior sobre assunto matéria de serviço ou dever imposto em lei, regulamento, instrução é crime previsto no CPM? Sim, chama o crime de recusa de obediência. E. Desrespeitar superior diante outro militar é conduta considerada o quê? Transgressão disciplinar? Não, filhão. Artigo 160, crime de desrespeito a superior. Que exclui não. Então essa questão ela está errada. Então o crime de desrespeito superior, se você ver aqui, ó, eu coloquei ele, ó, desrespeito ao superior, porque eu sei que ele é importante. Viste? Tranquilo, light a questão? Conseguiu entender? É desrespeitar o superior. Eu exijo o que, então? Um subordinado. Desrespeitando um superior. Na presença de quê? De um telespectador. E ele necessariamente tem que ser o quê? Militar. Tranquilo? As questões gostam de falar que é um civil. Civil não. Tem que ser o quê? Militar. Top. Questão 2 na tela. Dando os crimes de autoridade, disciplina e tal. Ó, vocês vão ter que ler. Yes. Depois nós vamos marcar isso aqui, ó. Show? Dá um minutinho pra vocês. Vamos, meu povo. Vamos lá que eu vou dar uma moral para vocês. Vamos ler uma por uma. No crime de violência contra o superior, a pena prevista será de detenção. Entretanto, o superior é comandante da unidade que serve. O oficial general, a pena será de reclusão. Certinho. Né? O que acontece? Violência com o superior. Praticar violência com o superior. Ponto. O que eu preciso ter atenção? Formas qualificadas. Eu tenho 5 formas qualificadas. Que aí as penas todas das 5 elas são aumentadas. Né? Olha só. Se o cara é comandante, se a vítima dessa violência é comandante da unidade que serve o agente, o oficial general, ela vai ter uma qualificadora, a pena vai aumentar. Ponto. Se o uso de arma aumenta de 1/3. Se dessa violência resulta uma lesão corporal, soma-se as penas desse crime mais a lesão hora praticada. Se resulta morte, tem outra qualificadora, aumenta muito a pena. E se ocorre em serviço, ocorre aumento da pena da 6ª parte. Tem que estar firme esses 5 formas qualificadas do crime de violência contra o superior e saber diferenciar violência contra o superior contra violência contra militar em serviço. Top! 2. No crime de praticar violência contra o superior, se a violência resulta em lesão corporal, aplica-se além da pena de violência do crime contra a pessoa. Acabei de falar certinho. 3. A reunião entre militares armados agindo contra a ordem recebida de superior ou negando a cumpri-la configura o crime de motim? Não. Reunião, não. Aqui é uma
parte pretérita, né? Então não ainda é motim ainda não, entendeu? Então a questão tá errada. Opa, firma. 4. A recusa a obedecer ao ato superior sobre assuntos, matéria e serviço relativamente ao imposto e lei, regulamento, instrução, configura o crime de desobediência? Não, filho. Aqui é o recusa de obediência. Desobediência está lá no tópico dos crimes contra a administração militar. Recusa de obediência está no tópico dos crimes contra a autoridade de disciplina militar. Errado. 5. O crime de desrespeito superior somente se configura caso seja cometido na presença de outro militar. Certinho. Cuidado que a gente tem costume de, quando a gente vê essa palavrinha, somente, a gente acha que é errado, mas não é. É somente na presença de outro militar, sim. Então, certo. Então, eu vou ter 1, 2 e 5 certa. E aí? Letra A. 1, 2 e 5. Então, a 3 e a 4 tá errada. Tá fácil, entendeu? Se a gente soubesse, por exemplo, que a 4 estava errada, a gente já não marcaria essa. A gente não marcaria essa nem essa. Por eliminação, a gente conseguia chegar no resultado tranquilamente. Top de linha. 3. Terceira e última do tópico dos crimes contra a autoridade e disciplina militares. Marca aí. Bora, meu povo. Meus caros, olha só. Sempre que a gente fala de motim e revolta, é questão certa na prova de vocês. Ponto. Não duvidem em nenhum momento disso. Olha só. Motim e revolta. O crime principal é motim. Revolta é a forma qualificada do crime de motim. Que essa qualificadora se dá pelo simples uso de no mínimo 2 militares estarem armados. Via de regra, assim. Lá fala militares armados, pena vai ser de tanto a tanto. Então, ou seja, são condutas de subordinados contra superior, que é algo atinente à hierarquia e disciplina, que são os pilares do militarismo. Então, preste atenção nisso. Conduta de subordinado contra superior, hierarquia e disciplina. Ou seja, o superior dá uma ordem para o cara, para eles, né? Ou seja, tem que ser pluralidade de militares, no mínimo 2. Dá uma ordem para eles assim, ó, vocês vão ter que ir para a rua, assumir o serviço. Não, nós não vamos na rua, nós queremos melhorias de salarial e não sei o que, não sei o que. E não vão para a rua. Crime de motim, se eles estiverem desarmados. Revolta, armados. Tem que ter esse feeling. Tá? Tem que ter esse time. Tem alguns verbos. Recusar, sentir, ocupar, praticar violência, ocupando o quartel, né? Assentindo e recusa conjunta. São, de regra, são 6 verbos. Entendeu? Preciso ter essa noção para a gente conseguir acertar a questão de motim e revolta. São as questões mais fáceis. Quando você pega a prova da PM Goiás desse ano, 2022, você vê que caiu questão simples de motim e revolta. Básica. Teve gente que errou por achar que, caralho, tá fácil demais, deve ter um erro aqui, eu vou marcar errado. Não, mas era aquilo mesmo. A nossa matéria de direito penal militar, ela cai muita coisa, mas muita coisa fácil, cara.
Muita coisa fácil. É a matéria mais fácil que tem direito penal militar. É a matéria para gabaritar. Tá bom? Então, olha só. Vamos lá caçar a questão correta. As mesmas condutas são caracterizadas como motim e revolta, sendo, portanto, sinônimos. A questão, para mim, está meio errada, né? B. O crime de revolta difere do motim pelo fato dos agentes estarem armados. Na prática das condutas, como revolta, o que não é previsto para o motim. Tá meio duvidosa, estou mais para estar errada. Se apenas motim é crime enquanto revolta limita o caráter psicológico? Não. Apenas revolta é crime quando... Não. Motim e revolta são crimes praticados com emprego de armas? Não. Ou seja, então tem que achar aqui. Tá uma briga agora. Eu tô entre A e B e vocês. Confesso que eu... Vamos lá. Letra B. O crime de revolta difere do motim pelo fato dos agentes estarem armados na prática das condutas tipificadas como revolta. O que não é previsto para o crime de motim? E aí? As mesmas condutas são caracterizadas como motim e revolta, são importantes sinônimos? Meus caros, então pela lógica, né, a gente sabe que a A estava errada. C, D, E está errada, sobrou letra B. Por quê? Vamos ler isso aqui, interpretação de texto. Vou até apagar aqui, ó. O crime de revolta, deixa eu pegar a canetinha, difere do motim pelo fato dos agentes estarem armados na prática das condutas tipificadas como revolta. De estarem o que? Armados. O que não é previsto no motim. O que não é previsto no motim? Os agentes estarem armados. Só isso. Não quer dizer que a questão, na hora que eu li de primeira, ela me induziu a erro de falar assim, existem condutas só para motim, existem condutas só para revolta. Não. Essa questão que não é previsto para o motim são a questão da armas, que não quer dizer necessariamente ser arma de fogo. Podem ser armas, né? Uma arco e flecha, uma faca, uma lança, um objeto que usa arma. Tá bom? Top. Então, gabarito, letra B. Questão muito boa. 4. Na 4 aqui, a gente sai dos crimes contra autoridade e disciplina e entra nos crimes contra serviço e dever militar.
Bora, meu povo. Meus caros, falamos de deserção. Existem duas formas de cair questão de deserção para você na prova. Ou falando, né, o cara que ausentar injustificadamente, né, sem justificativa, ausentou da unidade que serve ou que deve permanecer por um lapso temporal chamado mais de 8 dias. Ponto. Outra forma de cair questão é falar assim: o cabo Varenga tinha que retornar de serviço no dia 10/11 às 23 horas. Ele não apresentou, ficando alguns dias sem apresentar. E a partir de qual dia que vai estar em flagrante delito? Aí, filhão, outra forma de cair questão desse jeito. Você vai lembrar da regra dos 10. O que seria isso? Você vai fazer um desenho lá, ó. E vai fazer umas casinhas assim, ó. Você coloca o dia 10 aqui. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Beleza. Você vai incluir o dia que você está com. O dia que ele tinha que apresentar, você inclui ele, né? Coloca a regra dos 10. Você inclui ele e vai contando. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 10º dia deu onde? Deu no dia 19, professor. Então, no dia 19/11, estará em flagrante delito. Beleza? Mais em específico, às 0 horas. Então, se meu cara tinha que apresentar às 23 horas, se foda-se o horário. Você vai pegar o dia que ele tinha que apresentar e contar 10 dias, incluindo o dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu no dia 19, boa. Então, o dia 19 está em flagrante delito. Essas são as duas formas de cair questão para você na Bahia, seja CBM-BA e seja PM-PA, que os editais são similares. Tá? Não vai cobrar conselho para deserção, favorecimento do desertor. Essa parte não. Ele quis cobrar tão simplesmente o artigo 187. Então vamos lá. Alternativa A correta. A, quando a ausência verificar em subunidade isolada, destacamento, respectivo comandante oficial, ou não providenciará inventário. Isso aqui é coisa processual. Você vai ver que não está no CPM, nossa matéria aqui é Direito Penal Militar. Por ser crime de perigo abstrato, a denúncia deverá indicar não ser matéria processual. Em termos procedimentais, matéria processual, sobrou a D. A deserção é crime de mera conduta porque se configura com ausência sem licença. Lembre-se disso, sem licença, pura e simples do militar, além do prazo estabelecido por lei. Qual que é o além do prazo? Mais de 8 dias. Gabarito, letra D. A, B, C, D. 5. O soldado PMZ, triste com o fim do seu relacionamento. Triste, né? Uma vez, quem já terminou um relacionamento sabe tanto que é doído, né? Às vezes não é na hora, é um mês depois, ou já é no dia seguinte. Aí um aluno mandou uma pergunta: professor, o que eu faço? Porque eu não consigo estudar, focar. Eu falei, mas o que aconteceu? Minha namorada terminou comigo, não sei o que eu faço, tô perdido. Aí eu falei, deu vontade de falar assim: meu filho, tem duas opções. Você arruma estilo Reginaldo Rossi, né? E para matar a tristeza, sua mesa de bar, né? Vou tomar todas, vou embriagar. Ou senão daria o conselho, né? Que para sarar um antigo amor, é só um novo amor. Então, eu pensei em falar isso, mas não vou induzi-lo a erro. Eu falei, mas calma, agora é vencer o dia, fazer uma terapia com o psicólogo, né?
Tem uma rede de apoio de amigos e família para te dar um suporte. E gradativamente, coisas sentimentais, né, mentais, é algo que demora, é um processo que é 1, 2, 3, 4, 5 meses, 1 ano, 2 anos. Não tem prazo, não é igual a dor física que você toma um remedinho para dor, 6, 8 horas depois você já está. Mas é isso, né? 1 horinha, 2 horinhas depois a dor já acabou. Isso não é desse jeito, isso é algo gradativo, mas acontece mesmo. O homem sofrer de amor por essas mulheres que não valorizam os homens. Voltando. Então ele fez o relacionamento, ele estava de serviço na guarda do quartel, ingeriu uma garrafa de cachaça e após assumir o turno de serviço, deitou-se sobre o chão da guarita, onde se encontrava escalado, afrouxando o cinto, tirando as botas e dormindo profundamente. Então, nesse caso hipotético, o que esse soldado arrumou para a vida dele? Cara, eu quero muita atenção de vocês nisso aqui. Look at me! Cuidado, a típica questão de embriaguez em serviço. Não confunda embriaguez em serviço com ingerir bebida alcoólica. São coisas diferentes. Ah, professor, mas ingerir bebida alcoólica leva a embriaguez. Mas para questão de prova, tem que falar a palavra embriaguez para ser crime militar. Ah, o cara bebeu um tonel de cachaça. Falou a palavra embriaguez? Não. Então não é crime de embriaguez em serviço. Lembrando também que a embriaguez em serviço, ela ocorre de duas formas. Ou o cara embriagou antes de apresentar e já chega lá embriagado, ou ele se embriaga durante o serviço. Já vi vários casos de cara se aposentado e ir para reforma compulsória devido a embriaguez. É raro, mas acontece. O cara entrava de serviço, já ia num cantinho lá e deixava guardado uma pinguinha, começava. No meio de serviço o cara tava bêbado. Por quê? Porque o cara tava mal. Entendeu? Era a válvula de escape dele, era o que ele tinha ali para ele fazer. É triste, né? Acontece muito. Beleza? Então, olha só. Então, nesse caso, a gente parte do pressuposto que ingeriu uma garrafa de cachaça. Está embriagado? A questão não usou a palavra embriaguez. Agora, que outro detalhe. Dormindo profundamente. Aí aqui é crime. Logo, gabarito letra D. Então, pura e simplesmente isso aí. Tá? Seis, considerando descumprimento de missão, mudando de posto, é correto afirmar que... Vamos lá que eu vou responder essa junto com vocês. O abandono de posto é crime material, exigindo para sua consumação efetivo prejuízo? Não. Abandono de posto não necessariamente exige prejuízo. Abandonou ali que já cometeu crime formal. Crime que não precisa trazer prejuízo. O superior às vezes nem precisa ficar sabendo para se falar que houve o crime. Entendeu? Abandonou sem ordem, sem autorização. O posto que devia estar ou a missão que lhe foi confiada. Crime de abandono de posto. B. O descumprimento de missão não admite modalidade culposa? Admite sim, o erro está nessa palavra, não. C. É causalmente de pena, descumprimento de missão, a condição de oficial? Sim. Tem a condição de oficial e também tem a condição de que? Função de comando. Eu estava no comando ali. D. O abandono de posto não requer ao superior? Requer sim. Tem que ter uma ordem ali para ficar em tal lugar. O descumprimento de missão é um crime militar impróprio? Não, o erro está aqui, ó. Militar próprio. Tranquilo. Gabarito, letra C. 7. Aqui a gente já mudou o tópico. Então, no tópico dos crimes contra a administração militar. Nessa questão, eles querem saber a descrição do crime de prevaricação.
Meus caros, quando eu falo de prevaricação, eu tenho que ter em mente as seguintes coisas. Prevaricação, verbos. 3. Retardar. Deixar de praticar. Ou praticar praticar de forma diversa que a lei prevê, né? Então, olha só, com esses três verbos, aqui tem retardar, praticar o contra, né? Ou deixar de praticar. Para mim é essa. Vamos lá. Deixar o médio exercício função de denunciar a autoridade, doença cuja notificação é compulsória. C. Deixar de responsabilizar subordinado. Isso aqui não. Isso aqui não é o crime de prevaricação. A palavra indulgência não está nesses três verbos. Desobedecer a legal autoridade militar é o crime de desobediência. Tranquilo. Desacatar militar no exercício da função da natureza militar em razão dela. Desacata militar. Logo, gabarito letra A. 8. Crime de corrupção passiva, né? Questão correta. Vamos lá. Então vamos lá, corrupção passiva. Os verbos aqui são 2. Os verbos aqui são receber e o verbo aceitar. Não temos o verbo solicitar. O verbo solicitar é tão somente do Código Penal comum. Então, somente com esses dois verbos, vamos tentar acertar. Receber ou aceitar. Dar, prometer, não. Participar, não. Oferecer, prometer, não. Gabarito tranquilo, de forma bem light. Letra C. 9. Última questão de hoje aí, ó. Peculato furto, tópico do edital de vocês. Quer saber a descrição do peculato furto? Cara, o peculato furto, diferente do peculato apropriação, eu tenho que ter o verbo. Lá tá lá, subtrair. Tá? Então, o verbo subtrair. Peculato furto, ó. No peculato furto, reparação do processo. Não, não é peculato furto. É no peculato culposo. Então, a questão tá errada. No peculato furto, a conduta típica se perfaz quando o agente se apropria. Não. Apropriar aqui, ó. Você pode ser ou peculato apropriação ou peculato mediante erro de outrem. Usa o mesmo verbo. A diferença entre os dois verbos ali é que for mediante erro de outrem, tem que falar assim, mediante erro de outrem. Que é o caso da questão, erro de outrem. Também não. No peculato furto, a conduta típica se perfaz, consubstancia com o sujeito ativo, se apropria, não. Isso aqui é o peculato apropriação. D. Verifica se o peculato furto, quando a gente embora no tempo após a detenção do dinheiro, valor bem subtrai, contribui para ser subtraído em proveito próprio alheio. Guarda facilidade, beleza. Qual que é a palavra? Subtrai. Nenhum verbo aí. Então, gabarito, letra D. Meus caros, deixa esse versículo para vocês aqui, ó. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será
recompensado. Tenho mais que certeza que o nosso trabalho faz ser necessária essa recompensa, é necessário a gente ver, pô, eu vou dedicar a fazer isso aqui por um resultado. Só que esse resultado vai vir quando você realmente se dedicar de coração, porque o que tem de gente dedicando só de falar, só de publicar em rede social, ó, demais. Agora aquele que veste a camisa, vai pra cima igual pitbull raivoso, são poucos, tá bom? São poucos, beleza? Então, meus caros, fizemos essa rápida revisão aí de direito penal militar, CBM Bahia, mas serve para PM Bahia também. Falamos um pouquinho dos 3 grandes grupos. Você sair daqui hoje sabendo que você precisa organizar em sua mente, dividir esses 3 grandes grupos, né? Entender um pouquinho, saber onde está cada um, saber, né, questão diferente, crime propriamente militar e propriamente militar. Pô, ver ali as explicações das questões, brilhei em menos de 1 hora e fiz esse conteúdo de vocês. Show? Então, olha só, um forte abraço, obrigado pela presença ilustre, tamo junto demais, beleza? Fui! Fechar aí, Melo. Teve uma parte ali que eu fiquei em silêncio. É só você tirar o silêncio.